Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Psi especial de sábado, hoje, 28 de fevereiro de 2026. Nesse horário tão propício, cedinho às 6h15 da manhã, estamos aqui nesse objetivo, nesse propósito do nosso conteúdo especial da semana. Durante toda essa semana, tivemos uma jornada muito especial através do Café com Psi tradicional, que é de segunda a sexta-feira às 6h15 da manhã. E hoje, para nós fecharmos a nossa semana com um café totalmente especial. E estamos aqui recebendo o nosso patrocinador, o Café Antonello. Durante toda essa semana, tivemos aqui o nosso patrocinador oficial do Café da Semana e nada propício, para o dia de hoje, um café especial no sábado. Esse café é um café 100% arábico, um café de torra média, um café com grãos selecionados e feito de forma artesanal. Esse café você encontra em Belo Horizonte e na região metropolitana, nas principais cafeterias da cidade. Se você é amante do café no sentido de gosto de um bom café, experimente o Café Antonello, você vai se surpreender. O Instagram deles é @café.antonello, com 2 L's, ok? E aí você vai conseguir fazer o seu pedido também aí para chegar na sua casa, uma assinatura mensal. É algo interessante para você analisar e ver a viabilidade, tá bom? Mas se lá na sua cafeteria, onde você gosta de tomar o seu cafezinho, não tem ainda o Café Antonello, convide lá o pessoal para ser um fornecedor e aí você vai ter o café sempre lá de forma bem acessível, ok? Café Antonello, um café de extrema qualidade e 100% arábico, tá, gente? Vamos tomar o nosso café juntos, porque o nosso cafezinho, ele é importante de forma, sensata, com equilíbrio, nada de excessos, porque é uma bebida que precisa ser apreciada, ok? Então, um oferecimento do Café Antonello, vamos para a temática de hoje deste café especial. Para fecharmos muito bem a semana, vamos falar a identidade que sustenta o propósito. A identidade que sustenta o propósito. É comprovado através da ciência que o ser humano, ele busca a todo momento a aprovação das pessoas. Busca algo porque falta, às vezes, algum objetivo na vida. Agora, quando nós temos uma identidade formada, como aprendemos durante toda essa semana, mas temos um propósito a ser seguido, a nossa vida, ela fica uma vida com mais sentido. E é isso que eu quero propor para você aqui hoje nessa manhã. A sua identidade sendo formada, ela precisa ser sustentada através do propósito. Você está construindo uma identidade ao longo da jornada da sua vida, mas precisamos construir uma identidade que sustenta o nosso propósito. Vamos construir uma identidade que sustenta o propósito ou que sabota o nosso propósito? É isso que precisamos avaliar. Nós estamos numa construção da identidade. Você vai construir algo para agir em prol do seu propósito ou para sabotar ele? Ou para arruinar com o seu propósito? É uma escolha. O ser humano, ele vive de escolhas. Escolhas boas e escolhas ruins. E tudo começa na mente. Tudo começa no pensamento. Como você vai agir, como você vai conduzir a sua vida nessa terra. Muitas pessoas querem propósito, muitas pessoas querem destino, muitas pessoas querem sim. Poucas constroem identidade para sustentá-la. Muitas pessoas querem estar e serem uma pessoa de propósito, mas poucas querem construir uma identidade para sustentar, porque a identidade dá trabalho. Construir a identidade quebra algumas crenças, quebra paradigmas, sai da zona de conforto. Então,
São poucas as pessoas que querem sustentar o propósito. Talento, ele abre portas. Talento abre portas. Mas o caráter é que vai manter portas abertas. O talento, ele pode abrir portas, mas o caráter é que vai manter essas portas abertas. O propósito sem identidade gera instabilidade. Papel e caneta na mão, gente. Olha só, o propósito sem identidade, ele gera instabilidade. Então, anota isso para que você possa, no decorrer do dia, ir meditando sobre isso. Propósito sem identidade gera instabilidade. A psicoeducação sobre a identidade é algo que nós precisamos continuar trabalhando. Identidade e direção é algo que o ser humano precisa ter na vida. Pessoas sem identidade são pessoas que não se identificam. São pessoas que elas não conseguem ter uma identificação, e principalmente quando não tem direção. Se não tiver direção, não sabe para onde que vai, e aí fica sendo guiado por qualquer coisa ou por qualquer vento. Na psicologia nós aprendemos que crenças centrais moldam o comportamento. Crenças centrais moldam o comportamento. Por isso precisamos ressignificar nossas crenças. Entendermos que crenças limitantes podem paralisar o nosso comportamento, podem paralisar a nossa vida. Comportamentos repetidos moldam a identidade. Então, crenças centrais moldam o comportamento e comportamentos repetidos moldam a nossa identidade. E a nossa identidade é que vai influenciar as nossas decisões futuras. A identidade vai influenciar nas nossas decisões futuras. Precisamos entender isso. Precisamos trabalhar melhor a nossa identidade, porque ela está em formação. Existe um ciclo, e todo ciclo ele precisa ser bem conduzido, porque começa pelas crenças. Através das crenças nós vamos gerar ação. Através da ação nós vamos gerar o reforço, que é a repetição. Daí gera-se a identidade e que caminha para o destino, para o propósito. Então esse ciclo ele precisa caminhar certinho. É o ciclo da crença que gera a ação, que gera a repetição alinhada com o reforço, que vai trazer a geração da identidade, que consequentemente vai trazer o destino. Vai trazer o destino. Pessoas agem conforme acreditam ser. Pessoas agem conforme acreditam ser. Você só age porque você acredita ser assim. Então a ação está no poder de quem acredita. Pessoas agem conforme acreditam ser. Se acredito que sou incapaz, ajo como incapaz. São as crenças limitantes. Se a pessoa diz que ela não vai conseguir fazer, que ela não sabe de nada, que ela é isso mesmo, ela é um zero à esquerda, ela vai acreditar nisso. É a crença limitante. Então precisamos tomar muito cuidado isso. Agora, o inverso também funciona. Se eu acredito que sou responsável, se eu acredito que eu sou capaz, se eu acredito que eu tenho responsabilidade, que eu sou responsável, eu vou agir com responsabilidade. Se eu acredito que eu sou capaz, eu vou agir com a capacidade de resolução de problemas. Se eu sei que eu posso, eu vou acreditar nisso. Então essa crença, ela fortalece, ok? Uma pergunta para o meu e para o seu coração. Que tipo de identidade sustenta o propósito que você diz querer viver? Que tipo de identidade que sustenta o propósito que você diz querer viver? É necessário que nós tenhamos a nossa identidade mirando no nosso propósito, formando a nossa identidade em prol do nosso destino. Porque fazendo isso, nós vamos ser seres humanos melhores nessa terra. Vamos construir a nossa identidade de forma sustentável? De forma sustentável? Eu acho que vale a pena fazer isso, né, gente? Olha só, quero chamar a sua atenção sobre o risco da identidade fragilizada.
O risco da identidade frágil, o risco de termos uma identidade fragilizada. Quando isso é que acontece? Quando a identidade depende de validação externa. Quando você acaba dependendo de alguém te elogiar para você ficar bem, de alguém falar algo para você. Quando a identidade depende também da emoção. Tem muitas pessoas que vivem por emoção. Ah, se eu tô bem, ok, eu tô bem. Se eu não tô bem, eu não tô bem. E fica aquele negócio. Sabe? Então, a identidade não pode ser pautada e baseada na emoção. Quando também depende de performance. Muitas pessoas dependem da performance para a formação da identidade. E não pode ser assim, gente. A identidade ela não pode ser formada dependendo da validação externa, da emoção e da performance. Por quê? Porque isso vai gerar consequências. Oscilação emocional, procrastinação, abandono de projetos e crises frequentes. Quantas pessoas estão assim? E talvez seja o seu cenário aí hoje. Como consequência de se ter uma identidade fragilizada que depende de validação externa, que pauta a sua identidade nas emoções ou na performance. Consequências, oscilação emocional, é aquela pessoa instável emocionalmente. A procrastinação, a pessoa sempre vai deixar para depois, nunca vai fazer com a questão de ter que resolver, de ter iniciativa. Abandono de projetos. Quantos projetos começam, mas não se finalizam, não dão sequência, porque são intensos no início, mas depois não mantém ali a constância, e aí vem e abandona o projeto. E também as crises frequentes que acomete muitos seres humanos. Escolhas, constância, identidade e propósito. É algo que nós temos falado aqui no Café com Psi todos os dias, às 6h15 da manhã, de segunda a sexta-feira. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para que você receba todos os nossos conteúdos. Curta o vídeo se estiver fazendo sentido para você. Deixe seu joinha, deixe seu like e também escreva aí o seu comentário. Mas a nossa jornada aqui ela tem uma sequência. A nossa jornada das semanas anteriores, que nós falamos sobre escolhas, nós falamos sobre constância, falamos sobre identidade e vamos falar aqui também sobre propósito, como já falamos também. É algo que eu e você precisamos consolidar, porque uma identidade sólida gera estabilidade. Uma identidade sólida gera estabilidade. Tem pessoas que falam que estabilidade não existe. Se estabilidade não existisse, um prédio não ficaria de pé. Se estabilidade não existe, um carro não ficaria numa rodovia estável. Ele tem um controle de estabilidade. É claro que a estabilidade emocional, ela depende muito mais de fatores internos do que externos. Por isso a formação da identidade vai gerar essa solidez. Integridade reduz conflito interno. Ser uma pessoa íntegra traz redução de conflitos, traz redução de conflitos internos. E é o que nós precisamos fazer. Coerência fortalece a autoestima. Ser uma pessoa coerente, saber o que fala, como anda, aonde como vive, aonde vive, como gera o ambiente, como vive em ambientes, como frequenta ambientes. Isso tudo vai gerar e fortalecer a sua autoestima. A constância constrói autoridade interna. Uma pessoa que tem autoridade interna, ela tem um poder de constância muito grande. Precisamos ser constantes, porque isso vai trazer autoridade internamente. Não é autoritarismo não, gente. É autoridade. Autoridade que faz com que todo ser humano ele seja uma pessoa de referencial. Ele pode ser uma pessoa de referencial, uma pessoa que entrega resultados. Quando a ação e crença entram em conflito, o cérebro sofre tensão. Quando a ação e crença entram em conflito, o cérebro sofre tensão. Tensão nervosa, estresse pós-traumático. São várias patologias que podem ser desencadeadas simplesmente por causa de conflitos.
conflitos entre ação e crenças. Por isso precisamos cuidar da nossa mente, cuidar das nossas emoções. Eu falo sempre aqui, gente, hoje em dia nós temos ferramentas, por exemplo, como essa do Café com Psi, que é gratuita. Então a pessoa, ela só não aprende se ela não quiser. É um conteúdo gratuito, nem todo mundo pode pagar uma terapia. Eu tenho os meus horários de terapia e a pessoa quer de forma gratuita. Não, você está comprando o meu tempo também. Não é isso? Então, invista, se você puder, numa terapia. Mas se não puder, tem o Café com Psi diariamente. Aos sábados, de segunda a sábado, nós temos um conteúdo totalmente voltado para a psique humana, alinhada à espiritualidade e também trazendo um entendimento para o ser humano de forma gratuita. Então é acessível. Ah, Bruno, mas eu tenho ali 50, 60 reais. Compre um livro nosso. Tem o nosso livro, Onde Está o Seu Coração, um livro totalmente voltado para essa linha do Café com Psi. Não é isso? Então tem para todos os públicos. Se você já pode sim investir numa terapia, invista numa terapia. Comigo ou com outra pessoa. Não é isso? Mas procure ajuda. Não viva uma vida dissoluta nessa terra. Cure as suas emoções. Tem muitos conteúdos na internet sobre espiritualidade, tem conteúdo sobre a psique humana também. Mas cuidado para você não ficar vendo muitas coisas, porque senão a mente fica difusa, ela fica sem conexões, ok? Então, mas por que as pessoas elas querem tudo, né, de forma a não valorizar? Valorize o tempo, valorize o seu tempo, assista com integridade. O programa está aí para isso, não é isso? Viver alinhado reduz a ansiedade interna. Alinhe os ponteiros, alinhe o seu planejamento, alinhe a sua vida, porque isso vai reduzir a ansiedade interna. Uma pessoa que não tem alinhamento de propósito, alinhamento de vida, ela vive um dia de cada vez ali. Não, tem que viver um dia de cada vez, mas não um projeto, né? Tipo, não, amanhã eu vou ver o que eu faço, amanhã eu vou ver se eu saio, se eu vou para lá, se eu vou para cá. Não tem planejamento nenhum. É necessário viver um dia de cada vez, mas com planejamento e execução. Vou propor um exercício prático para vocês através de 3 perguntas que sempre fazemos aqui no Café com Psi. Proponho 3 perguntas para você, anote, se possível, e depois você responda. Que tipo de pessoa meu propósito exige que eu seja? Que tipo de pessoa meu propósito exige que eu seja? Anota aí. Segunda pergunta, que hábito preciso desenvolver para sustentar isso? Que hábito eu preciso desenvolver para sustentar isso, ok? Terceira pergunta, o que preciso abandonar para crescer? O que eu preciso abandonar para crescer? São 3 perguntas chaves que vai mudar o sentido de você enxergar as coisas, que vai influenciar na sua formação de identidade, ok? Então 3 perguntas para você ter início, meio e fim, destino. Vamos juntos? Então faça esse exercício. Escolha uma atitude prática para essa semana. É um desafio para você. Escolha uma atitude prática para esta semana. Uma prática disso que nós falamos aqui, gente. Disso que nós falamos que envolve o seu propósito, que envolve o desenvolvimento do propósito e que faz você crescer. Ok? Então, com isso, nós estamos chegando ao final de mais um conteúdo aqui. Mas eu quero falar para você uma frase que vai fechar todo esse conteúdo hoje. Uma frase que vai trazer entendimento e um resumo daquilo que nós tratamos aqui nessa manhã de sábado. Anota: propósito é direção, identidade é sustentação. Propósito é direção, identidade é sustentação, caráter é permanência. Vamos lá? Propósito é direção, identidade é sustentação e caráter é permanência. São 3 coisas que o ser humano precisa para viver bem nessa terra: direção, sustentação e permanência. Direção, sustentação e permanência. Vamos juntos nessa jornada? Segunda-feira, iniciamos uma nova série aqui no Café com Psi. Essa semana tivemos o oferecimento do Café Antonello.
para todo o nosso conteúdo aqui. Eu te espero na segunda-feira, se assim Deus o permitir. Que você tenha um dia de paz e de provisão. Eu desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Um grande abraço. Deus te abençoe.